Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar mais uma aula de História do Brasil. Nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 8 do seu livro didático. A gente na aula passada tratou sobre a chegada da família real no Brasil e hoje a gente vai tratar sobre a emancipação política do Brasil, como foi esse contexto. Na aula anterior, a gente tratou sobre a chegada da família real no Brasil em 1808, o contexto histórico, contexto europeu, quais foram as consequências dessa vinda da família real para o Brasil, quais as consequências tanto para o Brasil como para Portugal, o que é que mudou, qual a estrutura, qual a organização mudou com essa vinda dessa corte de mais de 14 mil pessoas que vieram para o Brasil. Então, no que a gente vai tratar hoje, falando sobre essa emancipação política no Brasil, essa independência do Brasil que foi proclamada em 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro, marcaria aí o fim da dominação portuguesa e a conquista aí da autonomia política do Brasil. Mas, quando ocorreu esse grito às margens do rio Ipiranga, o processo já estava consumado, pois já havia iniciado anos atrás. Então, só para relembrar, na aula anterior a gente falou sobre esse contexto histórico. Na Europa, Napoleão Bonaparte havia decretado o bloqueio continental, como a gente tratou na aula anterior, proibindo que qualquer país poderia comercializar aí com a sua inimiga histórica, que era a Inglaterra. Como Portugal não respeitou esse decreto, Napoleão invade Portugal. Há uma invasão a Portugal. Portugal era parceiro econômico da Inglaterra e não aderiu a esse bloqueio. Então Napoleão envia tropas para invadir a região. E a única saída da corte portuguesa de D. João VI, que era o rei na época, foi a fuga para o Brasil, para sua colônia. O início do processo de independência, eu acho que foi quando a chegada da família da corte, em 1808, já começa ali, porque há uma série de mudanças, principalmente no Rio de Janeiro, a sede do governo, há uma inversão aí no caso. Antes o Brasil era colônia, mas com essa chegada da família real, ele se torna um pouco aí metrópole, a transformação na economia, que é a abertura dos portos, na política e na sociedade. Há um estabelecimento de instituições importantes da administração agora no Brasil e principalmente na cidade do Rio. Quais foram essas consequências sociais para a instalação da corte? Costumes, cultura importada da Europa. Vai ter um alto custo de vida, os impostos vão aumentar para manter essa corte portuguesa aqui no Brasil. Vai ter um crescimento populacional, vai ter a criação de cargos públicos, vai ter aumento de impostos para financiar essas despesas da corte, então todos foram consequências sociais. Pessoal, com toda essa predominância da corte portuguesa no Rio de Janeiro, na província do Rio, com os altos custos, todas as outras províncias ficaram ali um pouco aquém da administração. Então começa a ter uma insatisfação social, basicamente em outras províncias. Primeiro, uma insatisfação social ocorreu em Pernambuco em 1817. O que foi? Foi um movimento social, uma revolta de caráter de emancipação. Quais foram as principais causas? A insatisfação popular com a chegada e o funcionamento da corte portuguesa no Brasil, grande quantidade de portugueses nos cargos públicos, insatisfação com os impostos, criados aí por Dom João VI, Então tudo isso, e essa crise econômica que estava instalada, seca principalmente no Nordeste, a miséria e fome. Qual era o objetivo dessa insurreição pernambucana? Era conquistar a independência do Brasil em relação a Portugal. Queriam implantar um regime republicano no Brasil e elaborar uma constituição. Como foi esse movimento? Os revoltosos dominaram ali Recife, capital do Pernambuco, e implantaram um novo governo que durou aí 75 dias, que fizeram até uma nova Constituição.
O resultado dessa insurreição foi reprimidos, né, pelas tropas oficiais aí do governo português. Os líderes foram presos e condenados aí à morte. Vamos ter outra revolta nessa época, só que agora uma revolta que ocorreu em Portugal, né? A Revolução do Porto, que ocorreu em 1820. Esse movimento era um movimento liberal, anti-absolutistas, feito pela burguesia portuguesa, que acelerou, eu acho que essa Revolução do Porto acelerou o processo de independência do Brasil, o que representou a busca dos portugueses para resolver questões fundamentais para a reestruturação da política econômica do Portugal. Primeiro causas, eles pressionaram, houve uma pressão pela volta de Dom João a Portugal, né? Dom João já estava aqui desde 1808 no Brasil, então já era 1820, então houve uma pressão ali para que Dom João retornasse a Portugal. Eles elaboraram uma nova Constituição, né, e restabeleceram, e queriam o restabelecimento comercial aí com o Brasil, a exclusividade. Quais eram as ameaças? A ameaça à deposição de Dom João VI, né? Ele queria que ele retornasse a Lisboa, no caso há um retorno de Dom João em 1821 a Lisboa, só que aqui ele vai deixar seu filho, Dom Pedro, né, assume como príncipe regente. Então ele volta para Portugal, mas deixa seu filho aqui em 1821 para comandar o Brasil. Então a permanência de Dom Pedro, né, em 9 de janeiro de 1822, alguns queriam que ele retornasse também para Portugal, o príncipe, só que nesse dia é conhecido como o dia do fico, que ele dizia que ia ficar aqui no Brasil. Qual foi o caminho dessa separação de Portugal com o Brasil? Dom Pedro e a ideia de separatismo. A expulsão dos soldados portugueses contrários, né, que alguns soldados portugueses queriam que continuasse o Brasil sendo colônia de Portugal. A aproximação dessa elite conservadora brasileira, né, com a nomeação de José Bonifácio como ministro. Todo decreto vindo de Lisboa só seria executado com a aprovação de Dom Pedro. Cumpra-se. Então qualquer coisa que viesse de Portugal, Dom Pedro só seria executado com a permissão dele. Então é interessante perceber que a independência do Brasil foi conduzida por um sucessor do trono português, né, no caso Dom Pedro. Então quais foram as forças políticas atuantes nessa época? Nós tínhamos o Partido Português e os interesses ligados à metrópole, né? Defendia o restabelecimento do Pacto Colonial, queria que o Brasil continuasse colônia e Portugal metrópole. Tínhamos o Partido Brasileiro, que era a corrente mais radical, democrática, queria um governo liberal, participação popular por meio de representantes eleitos. Tinha uma corrente também ali dentro, uma corrente mais conservadora, né? O aristocrata, maior autonomia para o Brasil, mas apoiava a separação da monarquia constitucional e rejeitava a participação popular. Então há essa proclamação da independência, né? As respostas à determinação da corte para sua volta. Ele disse que Dom Pedro tinha que voltar para Portugal. E em 7 de setembro de 1822, dá aquele grito de independência, independência ou morte. Então o Império do Brasil, aí o fim, né? O Brasil aí se torna independente em 1822. Então o fim aí desse pacto colonial. E agora no Brasil, o Império do Brasil, e tem um regime monárquico também, que Dom Pedro I ia ser o imperador. Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tenham todos um bom dia e bons estudos.